Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Hoje nós vamos direto para o livro didático de vocês. Hoje nós vamos tratar de produção de texto, artigo de opinião, certo? Abram aí na página 164, né, 164, e vamos para a leitura e as explicações de como vocês vão fazer essa produção de texto, certo, galerinha? Aqui na página 164, produção de texto, artigo de opinião, tem. Na prática de leitura 1, você lê um artigo de opinião em que o autor defendia a tese de que o ponto de partida para o crescimento individual e da sociedade é a educação. Sempre, né? Agora, é a sua vez de produzir um artigo de opinião sobre a garantia ou violação do direito à educação em sua cidade, que poderá ser publicado no blog da escola ou na turma, ou compartilhado em redes sociais. Antes de iniciar as etapas de produção, converse com os colegas levando os problemas que envolvem suposto desrespeito à educação ou ao direito à educação, previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e na Constituição Federal em sua cidade. A turma pode escolher um colega para tomar nota da discussão. Discuta com os colegas os princípios humanos desrespeitados, as causas dos problemas, ou melhor, as causas do problema, os dispositivos legais que embasam os direitos e as diferentes situações apontadas pelo coletivo. Vamos ao planejamento agora da produção textual. Reproduza o quadro e responda as questões como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Para escrever o artigo de opinião, vocês vão botar qual é o público leitor do texto. 2, qual é a linguagem que vai empregar. 3, qual a estrutura o texto vai ter e onde o texto vai circular, que é o número 4. 2, releia o artigo de opinião, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal Brasileira em 1998 e tome nota de alguns trechos que podem ser usados como argumentos de autoridade, né, gente? Vocês vão pesquisar esses artigos na Constituição Federal e vão tomar nota de alguns artigos que podem ser usados como argumento de autoridade, certo? 3, estabeleça uma questão controversa e uma tese, no caso, um ponto de vista, que deverá ser sustentada em torno do seu artigo de opinião. Elaboração. 1, o texto deve ser organizado em parágrafos, com certeza, né? 2, no primeiro parágrafo, a introdução, apresente uma contextualização geral do problema discutido, a questão controversa e a tese defendida. Então, vocês vão contextualizar, vão apresentar a questão controversa e vão apresentar a tese defendida também no primeiro parágrafo. 3, nos demais parágrafos de desenvolvimento, você precisa apresentar a análise e embasar sua tese por meio de argumentos e ou contra-argumentos, nos quais você pode concordar, discordar ou abrir possibilidade de adesão a diferentes pontos de vista, certo? 4, para organizar seu texto, use um tipo de argumento para cada parágrafo, não necessariamente nessa ordem. Exemplificação, causa, princípio ou autoridade, que são os que você já conhece, que vocês fazem sempre atividades, né, sobre ele, inclusive a atividade passada foi sobre justamente esses tipos de argumentos. 5, ao usar o argumento de autoridade, indique a fonte e os mecanismos de citação, como de acordo com, segundo com, ou segundo conforme. Vocês vão citar a pessoa que, no caso, vocês estão citando como argumento de autoridade, certo? A pessoa, o jornal, ou alguma coisa assim, certo? 6, depois de apresentar todos os argumentos possíveis sobre o tema, no último parágrafo, produza uma conclusão. A conclusão pode ser a retomada da tese e a resposta à questão controversa ou uma proposta de ação efetiva para a resolução do problema apresentado. Ou seja, vocês vão retomar o tema e, a partir da retomada do tema, vocês vão apresentar uma solução, né, para o problema que vocês fizeram aqui fizeram não, no caso, né? Demonstraram aqui no artigo de opinião de vocês, certo? Vocês vão apresentar uma solução, ok, gente? Vocês não podem, lembrando, né? Não podem usar o pretérito perfeito, né? Deveria, poderia, não. Vocês têm que dar certeza que aquilo vai ser solucionado, ok? 7, a fim de organizar os argumentos de forma coerente e coesa, utilize articuladores argumentativos entre os parágrafos e no interior deles para conectar orações e estabelecer relações entre os períodos, né?
Vocês sabem que eles funcionam como umas correntinhas, né? Ou melhor, uns elos de umas correntinhas, né? Eles ligam um parágrafo a outro, uma frase a outra, né, gente? Os articuladores argumentativos e os sentidos que produzem podem ser consultados na tabela a seguir. Aqui tem uma tabelinha que diz qual é o articulador, no caso, né, quais são os articuladores e as ações que eles estabelecem, certo? Aí vocês vão tomar isso aqui como exemplo para poder usar na atividade de vocês. 8. Utilize conhecimentos linguísticos e gramaticais, ortografia, concordância nominal e verbal, pontuação dentro dos períodos e no final deles. 9. Crie um título para seu artigo de opinião, né? Depois que vocês escreverem, que vocês vão e colocam o título. O título não se coloca no início, o título se coloca no final, depois que vocês acabam de escrever o artigo de opinião ou qualquer outro texto, certo? Avaliação e reescrita. Ao terminar a elaboração da primeira versão do seu artigo de opinião, troque com o colega e utilize as orientações de planejamento e elaboração, assim como as questões a seguir como critério para indicar os ajustes. Criou o título relacionado às discussões do artigo, organizou o texto em parágrafos, apresentou contextualização, questão controversa e tese na introdução do artigo, usou diferentes tipos de argumentos nos parágrafos de análise e sustentação da tese, indicou a fonte e utilizou o mecanismo de citação nos argumentos de autoridade, produziu uma conclusão no último parágrafo, empregou a grafia usando as convenções da escrita, pontuou corretamente o texto inclusive no interior dos períodos, utilizou articuladores textuais entre os parágrafos, períodos e orações para garantir coesão e coerência. 2. Após revisar o texto, decida com o professor os procedimentos para digitação, edição, postagem e compartilhamento em blog ou rede social. Perceberam? Vocês vão, de certa forma, formar um grupo, isso vai facilitar, certo? Aí, o que é que acontece? Um vai pesquisando uma coisa, o outro vai elaborando outra coisa, e vocês vão montar o texto depois de forma que usem toda essa orientação, certo? Lembrando dos conectivos, os articuladores argumentativos, certo? Que vai facilitar a vida de vocês e o entendimento do texto para quem for ler o texto, ok? E nossa aula termina por aqui, agora é necessário que vocês vão lá, curtam a Educação em Tabaninha, curtam o vídeo, digam se vocês estão gostando, se está sendo tudo muito bem explicado, certo, galerinha? Outra coisa também, né? Lembrando, a gente está junto, mas precisa usar máscara, certo? Não pode esquecer de usar máscara de forma alguma. E limpar as mãos com álcool 70, tanto faz em gel ou líquido, mas sendo álcool 70 é o que importa, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.